Olá, bem-vindo ao Observatório Literário, um programa realizado pela TV Alesp em parceria com a Casa das Rosas. A edição de hoje traz uma entrevista com o poeta, editor e tradutor Paulo Ferraz, o autor de Evidências Pedestres. E hoje o Observatório tem poesia e tem cinema. Doni Correia vai mostrar pra gente Rien que les yeux, filme do diretor brasileiro Alberto Cavalcanti, que mostra um dia na vida de Paris em 45 minutos. E no Poesia Aperitivo, Frederico Barbosa vai falar sobre Paulo Paes, grande tradutor e autor de livros de poesia. A gente fica agora com clássicos da literatura com Frederico Barbosa. Hoje vamos conversar sobre um dos primeiros grandes romancistas do Brasil, José de Alencar. Deve-se a ele a afirmação do romance como gênero nobre na literatura brasileira. Antes do Alencar, o romance era visto mais como divertimento, como coisa para as mulheres, para os desocupados. E o Alencar conseguiu transformar a arte do romance em algo sério, em algo a ser considerado na vida literária e social brasileira. Alencar nasceu em Messejana, no Ceará, filho de um ex-padre que se tornou presidente da província do Ceará e senador do Império. O jovem Alencar se transfere aos 9 anos de idade para a cidade do Rio de Janeiro, quando seu pai veio assumir no Rio de Janeiro o cargo de senador. O Alencar costuma dizer, conta depois, da importância que foi essa viagem do Ceará até o Rio de Janeiro, viagem na qual ele conheceu boa parte desse país. E dizia ele, se apaixonara pelo Brasil mais profundo durante essa viagem para o Rio de Janeiro. Aos 15 anos, ele se matricula nos cursos preparatórios à Faculdade de Direito de São Paulo. Aqui em São Paulo, ele lê o recém-publicado romance A Moreninha, cujo sucesso em muito há de influenciá-lo na decisão posterior de se tornar romancista. Num texto muito significativo, intitulado Como e Por que Sou Romancista, o Alencar conta do impacto que foi ver o sucesso da Moreninha, como a Moreninha tomava de roldão as pessoas na cidade do Rio de Janeiro, na cidade de São Paulo, como aquilo envolvia as pessoas. E ele, naquele momento, diz ele, aos 15 anos de idade, ele resolve que seria romancista. É engraçado porque ele faz uma brincadeira com os poetas naquele momento. A moda, naquele momento, na Faculdade de Direito aqui de São Paulo, era o ultrarromantismo, o byronismo, né? A cópia do Lord Byron. Então, o que fez o Alencar? Ele escreveu um poema muito ruim na parede do quarto, diz que as pessoas passavam e nem davam bola, achavam o poema uma porcaria. Então ele resolveu fazer uma brincadeira, ele colocou embaixo Lord Byron. As pessoas passavam e achavam o poema maravilhoso, se deleitavam com o poema, porque achavam que tinha sido escrito pelo Lord Byron. Então, esse cidadão inteligente, absolutamente interessado na literatura, que se forma aqui em São Paulo, né, faz todos os cursos no começo aqui na Faculdade de Direito, e começa a publicar os seus primeiros textos em algumas revistas estudantis. No entanto, em 1848, ele transfere a faculdade, antes de se formar, para a Faculdade de Direito de Olinda, em Pernambuco. Lá em Olinda, na verdade, o que ele frequenta mais é a biblioteca do Mosteiro de São Bento. Lá ele encontra os antigos cronistas coloniais, como Gabriel Soares de Souza, Pero de Magalhães Gandavo. Ele lê com avidez esses escritores do século XVI, e depois ele vai utilizar as narrativas desses escritores na elaboração dos seus romances históricos e indianistas, como o Guarani, por exemplo. Voltando a São Paulo, após contrair tuberculose, ele se forma, então, em Direito no final de 1850. Depois de formado, ele volta ao Rio de Janeiro e começa a advogar, mas ele não se esquece da literatura. Em 1854, começa a escrever uma seção diária no Correio Mercantil, intitulada Ao Correr da Pena, em que comenta os mais variados assuntos da vida do Rio de Janeiro e do país. Na verdade, esses textos leves de temática cotidiana podem ser considerados os precursores da crônica moderna.
Ou seja, o Alencar também foi o iniciador no Brasil da crônica, que é um gênero bem característico brasileiro. Em 1855, Alencar é um dos fundadores do jornal O Diário do Rio de Janeiro, do qual é o editor-chefe. No final de 1856, ele inicia sua carreira de romancista ao publicar nesse jornal, do qual ele era editor-chefe, que ele era fundador, ele começa a escrever um curto romance intitulado 5 Minutos. Esse romance é recebido pelos leitores com grande simpatia. Estimulado pelo sucesso desse primeiro, começa logo a publicar um segundo romance, A Viuvinha, cuja publicação interrompe quando, por engano, um companheiro seu publica o final da história na revista do domingo. Ou seja, era escrito em folhetim, na verdade, a cada número do jornal saía um capítulo. E um trabalhador lá do jornal, simplesmente por engano, publicou o final numa das edições. Ele, portanto, suspendeu a edição da Viuvinha e inicia logo a publicação de um outro romance intitulado O Guarani, que logo se transforma em um dos maiores sucessos de público de toda a história da literatura brasileira. Foi através de um gênero que engatinhava no Brasil, o romance, que Alencar encontrou o melhor veículo para cantar o índio e as belezas da sua terra, mesclando em O Guarani e depois em Iracema o tratamento poético do índio com o exotismo da Idade Média idealizada por Walter Scott e as aventuras dos heróis de Alexandre Dumas. Atingiu um público muito mais amplo do que os poetas que o precederam na apresentação da figura do índio como símbolo da pureza nacional. Entre 1857 e 1870, além de publicar diversos romances, entre eles Lucila, em 62, Iracema, em 65, Alencar foi eleito várias vezes deputado, ministro da Justiça entre 1868 e 1870, dedicou-se também ao teatro, escrevendo O Demônio Familiar, As Asas de um Anjo e A Mãe, entre outras peças. Em 1870, abandona a política após ser preterido para a vaga de senador. Após retirar-se ressentido da política, Alencar inicia uma fase de recolhimento. Poucos amigos, nenhum sorriso. Sua produção novelística é intensificada, agora norteada pelo projeto de uma descrição do Brasil, anunciado no prefácio do livro Sonhos d'Ouro, de 1872. Em 1875, publica Senhora, um dos seus romances mais complexos. Ao morrer, em 1877, Alencar era considerado o maior escritor brasileiro de todos os tempos. Principalmente por Machado de Assis, seu amigo e mais fiel admirador, que logo o destronaria como o maior escritor brasileiro de todos os tempos. O grande projeto do Alencar para a descrição do Brasil é apontado pelo próprio Alencar como um projeto que encaixa os seus romances numa descrição global do Brasil. Ele divide esses romances em 4 tipos. Romance urbano, com Lucila e Senhora, romances que tratam, portanto, da vida na cidade, principalmente do Rio de Janeiro. O romance regionalista, como o gaúcho e o sertanejo, que tratam de regiões específicas do Brasil. O romance indianista, como Iracema e Ubirajara, que se situam nas comunidades indígenas. O romance histórico, como As Minas de Prata e o Guarani, que embora também trate do índio, na verdade trata do índio inserido dentro de um contexto branco, histórico, do início da colonização brasileira. Portanto, o Guarani é considerado por ele como um romance histórico, não indianista. A crítica posterior haveria de relativizar essa classificação. Tanto Iracema quanto o Guarani são considerados ao mesmo tempo históricos e indianistas. No entanto, o que a gente percebe nesse projeto do Alencar? A ideia de, descrevendo a cidade, descrevendo as regiões diferentes do Brasil, descrevendo a história do Brasil e o índio como elemento formador da nossa nacionalidade, a ideia do Alencar era conseguir, através do romance, descrever todo o nosso país, em toda a sua grandeza. O que é que ele conseguiu fazer? Transformar o romance, seguramente, numa arte nobre, numa arte
é absolutamente séria no Brasil. Devemos muito a José de Alencar. Olá, meus amigos. Este é o Cine Poéticas. Meu nome é Doni Correia e este é um novo espaço que nós teremos para discutir e para darmos dicas a respeito de filmes de arte, filmes que vão além da construção meramente narrativa, filmes que apelam para um rigor estético baseado na linguagem poética. E o primeiro filme que eu escolhi para comentar para vocês hoje chama-se Rien que les heures, Nada Além das Horas, em português. É um filme realizado na França, em 1926, dirigido pelo carioca Alberto Cavalcanti. Desde as primeiras cenas de Rien que les heures, percebemos que a intenção de Alberto Cavalcanti não é mostrar a Paris da Belle Époque, com todo o seu glamour e toda a sua arte. Pelo contrário, após o final da Primeira Guerra Mundial, mesmo a França tendo se saído vencedora por estar aliada ao bloco que venceu os conflitos, o niilismo e essa ruptura histórica atingiu de maneira muito forte aquela sociedade. E é isso que Cavalcanti tenta nos mostrar quando traz para a frente das câmeras personagens muito mais interessantes, como os marginais dessa cidade que perdeu todo o seu encanto frente à modernidade. Por isso, Rien que les heures nos mostra o cotidiano das prostitutas, marinheiros, dos loucos, dos mendigos. Isto fica claro desde as primeiras cenas, principalmente em alguns pontos importantes, como, por exemplo, reduzir a imagem da Torre Eiffel a um mero bibelô turístico, transformar a imagem de 3 senhoritas burguesas em frente a uma mansão numa fotografia que depois é rasgada da tela e jogada no lixo, e até mesmo a gastronomia refinada é discutida numa cena em que um rapaz consome um bife suculento, mas que com uma montagem fotográfica, Cavalcanti transforma este bife na moldura de uma segunda imagem em que bois são abatidos num matadouro. Esta dicotomia entre o fim, o fracasso de uma burguesia e uma nova classe de excluídos fica muito marcado, especialmente na figura de uma velha claudicante que aparece ao longo do filme todo, vez por outra, e a câmera vai chegando cada vez mais perto, até mostrá-la sucumbindo. Não sabemos se ela morreu ou se apenas desmaiou. Mas não seria essa a personificação de uma Paris velha, desiludida, ultrapassada, frente a essa modernidade, frente à velocidade dos tempos modernos, frente aos conflitos, frente a um mundo em que a tecnologia não deu certo, serviu apenas para destruir a própria humanidade. Numa outra cena muito curiosa de Rien que les heures, nós vemos a fachada de uma loja que está sendo preparada pelo seu dono e uma boneca que está sendo vestida cuidadosamente por este senhor. A imagem, inclusive, é baseada na estética do fotógrafo Jean Auger, que desde o final do século XIX dedicava-se a documentar a Paris da modernidade. Mas é muito curioso porque nessa cena, quando vemos a imagem deste manequim, percebemos imediatamente que se trata de uma atriz, se trata de uma pessoa de carne e osso e não de um boneco. Na verdade, a mensagem que Cavalcanti nos traz por trás dessa imagem é que, de fato, mesmo sendo humanos, nós perdemos a nossa identidade. Bom, esta é a dica de hoje, Rien que les heures, que pode ser assistido em sites de compartilhamentos pela internet, porque trata-se de um filme em domínio público. E se você tem alguma dúvida, alguma questão, alguma sugestão para o nosso quadro Cine Poéticas, mande um e-mail para o endereço cinepoéticas@gmail.com. Eu volto no próximo programa. Obrigado.
Reinaldo Damasio entrevista o poeta, editor e tradutor Paulo Ferraz. Ele é autor de Evidências Pedestres e traduziu o livro Versões Acústicas. É também criador do selo Sebastião Grifo, que busca destacar a poesia brasileira. O poeta, editor e tradutor Paulo Ferraz conversa hoje conosco sobre a sua obra poética, o trabalho que ele vem fazendo de intercâmbio com poetas e a poesia mexicana e o trabalho dele também com edição de livros, especialmente livros de poesia. Tudo bem, Paulo? Olá, Reinaldo. Tudo bem? Prazer te receber aqui. Obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. Imagina, prazer. Então, Paulo, eu queria que você falasse um pouquinho, para a gente começar o nosso papo aqui, sobre a tua poesia. Você já tem vários livros publicados e tem uma poesia que vem se destacando aí no cenário da poesia contemporânea brasileira, que, enfim, eu particularmente gosto muito. Eu queria que você falasse um pouco desses teus livros, né? Especialmente dos mais recentes, como que você trouxe aqui o Evidências Pedestres, né? Bom, eu comecei a fazer poesia para valer mesmo, publicando em 99, né? Então já são 15 anos publicando, pensando em que esse texto venha a público, né? Eu acho que os anos anteriores, os 10 anos anteriores, preparatórios, vamos chamar assim, de leitura, de imitação, né? Porque foram desde os 15 anos, mais ou menos, que eu comecei a me interessar por poesia, mas pensando em escrever e paulatinamente até chegar a um ponto de amadurecimento que eu falei, não, acho que já cabe envolumar esses poemas e organizar um livro. Isso foi em 99. Então, no final do século passado, eu reuni um grupo de poemas, intitulei como Constatação do Óbvio. Né? Um título que eu acho que já revela algo da minha poesia, que é um texto voltado para a redescoberta, vamos chamar assim, do que está ao nosso redor. Né? Eu não sou um poeta de grandes voos, de muita reflexão, das alturas, né? Por isso também depois de constatar o óbvio, eu acabo também evidenciando o que está pelo chão. Né? Então eu gosto muito disso, eu gosto do que está ao meu redor, dos acontecimentos, dos fatos, das coisas, das pessoas. Né? E eu acho que a poesia, ela se revelou para mim, nesse momento, já lá no nosso século passado, como uma espécie de, que eu chamo de uma forma de explicação do mundo mesmo. Ou seja, como a religião, como a filosofia, como a ciência, eu acho que existe uma forma de ver o mundo pela poesia. Né? E aí não entra a questão do certo ou errado, o verdadeiro ou falso, entra o poético. E o poético ele revela questões em torno da gente que muitas vezes estava ali, mas faltava aquela conexão de imagem, de ideias, de palavras. Estavam tão evidentes assim até a poesia jogar luz ali. E nem tão óbvios. E nem tão óbvios. Acho que essa é a questão. Os títulos talvez eles joguem um pouco com isso. Está ali, mas cabe redescobrir. Que na verdade é uma leitura que você propõe que não é uma leitura que dê respostas para a realidade, mas que questione, né? A poesia tem esse caráter de cutucar, né? A ferida ali, tocar no nervo, né? A questão. Eu acho que sim. Tanto que uma das minhas preocupações quando eu comecei a escrever mais seriamente foi nunca fechar o poema como uma mensagem. Né? Eu estou pensando sobre algo. Eu quero dizer isso. Não, eu percebo isso, eu sugiro isso, eu mostro um caminho e o leitor completa. Né? Então, assim, eu acho que eu procuro um diálogo com o leitor. Mais que diálogo, eu acho que eu faço um texto que permita ao leitor reelaborar. Então, assim, não queria usar o termo assim gratuitamente, mas é quase uma obra aberta, vamos dizer. Né? Quase uma obra aberta. Mas ao mesmo tempo que o que eu acho que é interessante da tua poesia
né, de juntar esses dois lados que eu gostaria de te perguntar, é que ao mesmo tempo que você tem essa leitura muito atenta, essa observação crítica e dialógica com a realidade, né, com a realidade que está próxima, que está em torno de nós, acho que isso é um ponto bastante forte da tua poesia e de poesia. Vários poetas contemporâneos, né, brasileiros estão fazendo também isso, mas ao mesmo tempo o teu trabalho tem também um cuidado muito grande com a linguagem, né, com o ritmo, com a construção do poema, do verso, tanto que os teus cursos, né, que a gente vai conversar um pouco depois também, cursos de poesia, exploram muitas vezes a métrica, quer dizer, você tem uma tensão para isso que aparece na poesia também, né? Tem esse diálogo, não que isso eleve a poesia, muito pelo contrário, você faz com que isso, é interessante, se dilua nessa observação do cotidiano, mas tem isso, né? Tem esses dois lados. É um mecanismo, uma voz que eu procurei na poesia, que é, porque o poema, ele se constrói em torno da língua que nós falamos, mas não é a língua que nós falamos. Né? Ele tem um caráter de artificialidade, ele tem um dado arbitrário, vamos chamar assim, não arbitrário, um lado em que o poeta reorganiza. Né? É uma reorganização do pensamento, uma reorganização da nossa linguagem. E eu acredito que o verso, quando trabalhado em torno da métrica, ele permite uma série de recursos que cria ali um atrito com a linguagem cotidiana. Eu acho que um dos problemas que nós enfrentamos, me parece, é que a linguagem, ela, assim como a realidade, que a gente passa desapercebida, a linguagem também. Né? Eu acho que nós utilizamos a língua o tempo todo de modo instrumental, né, prosaico, né? Não percebemos que ela tem melodia, que ela tem ritmo, que nós fazemos intertextos, que a fala mesmo, ela se constrói às vezes de modo quase caótico. Então, no meu texto, eu faço uma arquitetura que dificulte um pouco o trabalho do leitor. O leitor não começa e vai de uma vez só. Ele encontra ali uns momentos de corte, uns momentos de intertexto, justamente para criar uma tensão. Eu acho que a tensão permite justamente a atenção. Então, um labirinto em que a pessoa precisa voltar às vezes, que é justamente olhar com atenção para o texto. E na verdade você está fazendo com isso um convite, né, para a leitura, como você falou, né? Você está exigindo que o leitor também se envolva com o texto, na leitura. Né? Aquilo de olhar para a realidade, eu procuro olhando pelo poema. Porque o poema, ele tem que existir por si. Claro. Né? Ele tem que se sustentar como um objeto. Como né? objeto. Claro. Né? Nos cursos que eu já dei, assim, em torno de poesia, eu começo sempre batendo nessa tecla. Para mim, o poema, ele é um objeto feito de palavras. E objetos estão no mundo, né? Estão no mundo e causam provocam reações diferentes em diferentes pessoas. Né? Então, essa câmera agora que nos filma, a mim causa um certo impacto, a você que está acostumado com ela causa outro. O poema é a mesma coisa. O poema, ele causa situações ali de embaraço às vezes, ou de tranquilidade, né? E eu procuro construir um texto em que eu acredito que eu possibilite, né? Eu crie um canal, né, de retorno àquele momento original do que despertou a poesia. Paulo, queria falar um pouquinho sobre a tua formação como poeta, né? Que poetas que foram importantes assim na tua visão de poesia, na tua formação e mesmo hoje com os quais você dialoga para o teu trabalho? Assim. Bom, como eu falei agora há pouco, a minha fase, meu período de formação, vamos chamar assim, começa ali pelos 15 anos, eu tive muita sorte de começar a fazer teatro no colégio.
E nesse grupo eles estavam montando uma peça com poemas do Drummond. Então eu ali com 15 anos, estava ali decorando poemas e já vinha mais ou menos lendo alguma coisa. Então eu acho que a partir daí, assim, minha poesia ela começa moderna, segue moderna, dentro desse cânone modernista, que a gente pode chamar de cânone, né? Que já, não, já é tradição, né? Então, do Drummond, eu passei a ler muito o Mário de Andrade. O Mário foi durante um período, 93, 94, foi um poeta que eu li muito, mas não só a poesia, eu lia as cartas do Mário e as cartas para o Manuel Bandeira me pareciam cartas para mim, sabe? E eles dialogando sobre o poema, sobre a função do poema. Você pegava uma carona na conversa ali. Foi espetacular. Em seguida comecei aí a ler os concretos. Os concretos abrem, né, toda uma vertente internacional de poesia. Então, me possibilitou conhecer Mallarmé, Rimbaud, Baudelaire, né? E, bom, mais próximo, acho que a sequência vai se articulando. Então, o João Cabral foi uma leitura muito, muito importante na minha poesia. E eu acho que isso também, a conversa com os contemporâneos, né, Reinaldo, que modifica muito. Eu acho que até quando você fala, não, mas os modernistas, os concretos, eles dão aquela visão quase que da história literária. Mas a poesia que nós fazemos, corpo a corpo, ela se dá com os meus pares, né? Então, eu tenho a felicidade de contar com você, sempre dialogando, aqui na casa, ou entre os lugares, outros debates, outros lançamentos. O Donizete Galvão, que foi para mim, desde que eu cheguei em São Paulo, um companheiro que sempre me leu e sempre me respondeu. Sempre foi esse. E ele era muito generoso nisso, né? Sim, meu primeiro livro. E ouvir, ler, dar palpites, então, né? Assim. O meu primeiro livro ele saiu pelo selo Sebastião Grifo, né? E o Donizete me recebeu ali. Quem é esse menino, né? Mato-grossense, chegando em São Paulo e já querendo também ser editor, né? Então, eu diria o Donizete, o Fábio Weintraub, o Tarso de Mello, o Heitor Ferraz. Aqui em São Paulo, né, que são aqueles com quem eu dialogo mais presentemente. Mas no Rio, o Carlito Azevedo, o Cláudio Roquete Pinto, em Minas, o Ricardo Aleixo, o Ronald Polito. Né? Bom, eu fiz uma antologia de poesia dos anos 90, né, em que parte desses meus diálogos está ali. Né? Na época eu selecionei 45 poetas, poderia ser mais, obviamente, que eu acho que é uma poesia forte, né? a que se começa a praticar no começo dos 90 e segue, né, até hoje. Uma poesia forte, crítica, uma poesia que se põe no tempo, se põe no espaço, né, se põe diante da língua, se põe diante do leitor. Ao contrário do que muitos dizem que é uma poesia frívola, eu discordo, acho uma poesia tensa, né, nos seus melhores momentos, claro. Né? Claro. Então eu procuro ter esse diálogo constante com quem está produzindo hoje, né? Que está começando agora, né? E daí essa experiência de oficinas, né, também ajuda muito, porque às vezes aquele garoto de 22, 23 anos está começando, também te revela muita coisa. Claro, né? ele está trazendo inquietações ali que você, exato. Né, então, surpreende também. Para mim o diálogo ele é essencial. Né? Então, você tem um trabalho também muito legal, que é um intercâmbio com a poesia mexicana, né, contemporânea, seja como tradutor ou até como editor, né, associado. Você falou aí do Sebastião Grifo, é um selo que você tem editorial, como eu falei no começo, né, que você vem publicando. E não só através do selo, mas do teu trabalho como tradutor, você vem, né, promovendo esse intercâmbio muito interessante, muito ativo com poesia contemporânea mexicana. Sim. Trazendo poetas, né, mexicanos para cá, através da tradução, poesia, e às vezes para vir para falar também, para ler aqui na Casa das Rosas. Várias vezes já tivemos encontros e conversas, leituras assim, mas também levando para lá, né, poetas brasileiros como tradutores, tal, para contribuindo para esse diálogo.
Como é que é esse projeto que é muito bacana, assim, acho que é importante, né? A gente tem pouco, a gente vive falando sobre isso, né? Sobre trabalhos integração latino-americana que pela cultura, pela poesia poderia ser um caminho, né? Olha, então eu vou falar rapidinho sobre o selo Sebastião Grifo, né? Já que a gente, né? Sim, aí já o selo encaixa nisso. O selo, em 99, quando eu lancei meu primeiro livro, eu, junto com outros 2 amigos, nós criamos esse selo chamado Selo Sebastião Grifo. Que a ideia era dar início a algumas edições de poesia brasileira contemporânea. Em seguida, nós publicamos 2 revistas, também com essa ideia de chamar a atenção. A ideia do grifo é essa mesmo, grifar, destacar. Né? Então, destacar a poesia brasileira, aquela feita aqui e agora, né? E, bom, o selo ele é um selo independente, é um selo que eu faço hoje esporadicamente, publicando 1, 2 livros de poesia por ano, mas é o que é possível fazer. São 15 anos publicando, né? Então, e essa experiência, né, editorial chamou a atenção de alguns poetas e editores mexicanos que tinham interesse de vir para o Brasil também e de criar essa ponte. Em 2008, eu entrei em contato com a Amantes Editorial, né, que é dirigida pelo Luiz Armenta Malpica, de Guadalajara, que é um centro editorial importante da América Latina, do mundo, né? Eu acho que é a segunda feira de livros do mundo se dá em Guadalajara. E, bom, começamos um tanto quanto, como todo poeta começa trabalhando com parcerias, né? Eu publicando aqui, eles publicando lá. E, bom, o fato você ajudando a distribuir, né? Fazendo aquele trabalho de formiguinhas. Trazendo também os poetas aqui, fazendo debates, fazendo conversas. Eu já estive no México 3 vezes, estive lá agora. Bom, o fato é que já são cerca de 30 livros de poesia mexicana publicadas bilíngue, em português e espanhol. Né? De outro lado, a gente tem 2 livros de brasileiros publicados no México, mas a tendência é aumentar à medida que a gente vem estreitando os laços. A gente tem intenção de que a gente comece também a ter nossa poesia em espanhol editada por eles. Né? E estando no México agora, eu fico muito admirado como eles trabalham, sabe? Essa antologia que eu acabo de traduzir, que chama Versões Acústicas, ela também saiu em árabe. Então, vale a pena. O diálogo não se dá só entre os nossos vizinhos, né? Sim, aqui, sim, imediatos. Vai para outros horizontes. Exato. Também. Então, eu fico muito feliz que a poesia possibilita isso. A poesia possibilita olhar aqui e agora, mas também olhar... Levar essa voz para mais longe, né? Mas é interessante que a gente percebe que as edições são simples, mas são muito bem feitas, são elegantes, bem cuidadas e tal. E eles têm essa, né, digamos, essa volúpia de fazer muitas edições, espalhar, e divulgar e fazer intercâmbio e tal. Esse recurso tem um apoio do Estado? Como é que é? Você falou que é um centro importante lá, como então, é que é o apoio disso? Guadalajara em si tem apoio, mas... Tem universidades tem universidades envolvidas, não só de Guadalajara, mas a de Novo León, a de Zacatecas, o próprio Distrito Federal. Então, o que eu percebo no México é que a federação ela funciona. Então, é até difícil, às vezes, ter uma ideia sistemática da poesia mexicana, porque o centro não é bem o centro. É claro que um Otávio Paz, um Tablada, são nomes nacionais. Porém, o que se faz agora fica disperso, um tanto quanto disperso, porque quem é de Oaxaca, continua em Oaxaca, publicando em Oaxaca, e não tem chega em condições Chihuahua. de estrutura ali de produzir, fazer o seu trabalho e divulgar. Eu hoje conheço poetas de Tijuana, a Yucatán, Chiapas, né? Ou seja, norte a sul, né? E eles conseguem, por meio de prêmios, incentivos, né? a fundação que cuida da cultura no México, a Conaculta, ela é responsável por bolsas e prêmios importantes, né? Que fazem com que a poesia mexicana, a literatura mexicana, ela consiga se manter.
a despeito do mercado, né? Sim, independente do mercado, não dependendo do mercado. Exato. Claro. O mercado existe, um mercado bom. Claro. Né? Um bom exemplo de como o mercado também fica paralelo ao incentivo, a Fundo de Cultura Econômica, que é uma editora claro, de nível internacional, que tem no Brasil, tem loja no Brasil, e é responsável pela edição de grandes autores mexicanos. Né? E vice-versa, eles publicam também autores brasileiros lá. né? A gente tem Horácio Costa, que está publicado pela Fundo. Sim, né? sim. Então, eu acredito que a gente pode aprender muito com Claro, com é o um México. exemplo incrível que você está dando de como a diversidade tem força e tem apoio, né? Porque Exato. existe um investimento, um trabalho, uma estrutura toda dedicada justamente para dar valor para a diversidade. Não, né? com certeza. Ou essa descentralização, né? Não ficar só os medalhões tem vez, Claro. né? Só os grandes nomes, Claro. né? Bom, espaços como a Casa das Rosas, né? Digamos que lá cada estado tem o seu. Tem o seu. Isso é para a gente, Claro, seria para quem fundamental. escreve é fundamental. Né? São Paulo conta, mas quantos estados tem? Claro. Né? Quantos Não, estados? aliás, é uma ótima dica para a gente encerrar nossa conversa hoje, que, né, oxalá tenhamos outras casas das rosas Claro. espalhadas pelo Brasil, né, fazendo cada um o seu trabalho, não como aqui, mas, né, como a região pedir, né, o que a Exato. localidade pedir, Porque- e atendendo, né, Porque acolhendo. poetas Tem em todos os todos os lugares. estados. Exatamente. muitas vezes silenciados pela falta de estrutura, por não saber exatamente como criar fazer. esse canal de comunicação. Né? E quando a gente cria um espaço para que, primeiro, se reúnam e depois falem, publicar É uma consequência. é uma consequência. Maravilha. Eu acho Paulo, que poesia nós fazemos o tempo todo. Né? A publicação ela é uma etapa Claro. de fazer poesia, né? Fazer poesia lato sensu. Claro. Poxa, maravilha. Paulo, muito obrigado, Obrigado, pela conversa. Espero que a gente converse outras vezes, né? Também. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Convite. Poesia é brincar com palavras, como se brinca com bola, papagaio, peão. Só que bola, papagaio, peão, de tanto brincar se gastam. As palavras não. Quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam. Como a água do rio, que é água sempre nova. Como cada dia, que é sempre um novo dia, vamos brincar de poesia? Então, reparem que é um conceito muito interessante que ele utiliza. Opa! Estão ligando aqui da Casa das Rosas para mim, né? É um conceito muito interessante que ele utiliza aqui, que é essa ideia de que escrever é brincar com as palavras, né? O livro se chama Poemas para Brincar, um livro que ele publicou pela editora Arte, que existe ainda, e eu diria que é, se não um dos melhores livros de poesia para criança que jamais foram escritos nesse país. Eu só não digo que é porque tem aquele da Cecília Meirelles, que não sei se vocês conhecem, né? Isto ou Aquilo, que é lindo também, é maravilhoso, vale a pena passar para as crianças. Esse livro do Zé Paulo apresenta esse poema como um convite mesmo, né? O título é absolutamente adequado, convite, vamos brincar com as palavras. Mas reparem que ele diz para a gente que é diferente de brincar com peão, com papagaio, com coisas, né? Porque brincar com as palavras fazendo poesia, você faz com que as palavras fiquem cada dia mais novas. Enquanto os brinquedos se quebram, as palavras vão ficando cada vez mais novas a partir do momento em que você brinca com poesia, né? Então, é interessante também pensar o que o Zé Paulo faz aqui. Ele trabalha com conceitos ligados à filosofia grega, por exemplo, quando ele diz como a água do rio, que é água sempre nova, só que ele faz isso para as crianças, né? Então, isso era uma coisa muito importante no Zé Paulo. Ele era um grande tradutor, não só foi um grande tradutor realmente, traduzindo várias obras de várias línguas, do grego, do francês, do inglês, muita coisa,
mas também ele era um grande tradutor de conceitos. Ele pegava conceitos e traduzia. Por isso que os livros de literatura infantil dele são livros tão importantes e vale muito a pena a gente mostrar para as nossas crianças. Tá? Agora vamos começar pensando um pouquinho. O Zé Paulo nasceu em Taquaritinga, interior de São Paulo, em 1926. Né? É interessante porque ele era mais velho do que o Haroldo de Campos, que é o patrono dessa casa. Né? O Haroldo nasceu em 29, né? Mais velho que o Augusto, mais velho até que o Décio, que nasceu em 27. Mas era mais ou menos da mesma geração, né? Desses caras que fizeram a revolução da poesia concreta no Brasil. No entanto, ele estuda química industrial, né? Ele vai ser químico, estuda química industrial em Curitiba. Ele passa a trabalhar numa indústria farmacêutica, né? Num laboratório. Ele vem aqui para São Paulo trabalhar num laboratório chamado Squibb, né? Que ainda existe, um laboratório importante aí, farmacêutico. E em 1947, aos 21 anos de idade, ele publica o primeiro livro dele, né? Chamado O Aluno. E é interessante porque é O Aluno, porque é um livro absolutamente influenciado por outros escritores, sem dúvida alguma, né? Ele não escamoteia isso. Vou até mostrar um poema aqui para vocês que ele mostra claramente essa influência de outros escritores, né? Em 1947, mais ou menos o ano em que João Cabral começa a aparecer, o ano em que, na verdade, nós temos, a partir de 1945, uma nova geração na literatura brasileira. Então, o Zé Paulo ele surge junto com essa geração de 45. Tá? Ele trabalha nesse laboratório aqui em São Paulo e numa editora de livros. Isso aqui é a biografia oficial que a Companhia das Letras publica dele. A editora de livros chama-se Editora Cultrix. E foi uma das maiores editoras desse país nos anos 70 e nos anos 80, 60, 70 e 80, o período em que o Zé Paulo trabalhou lá. O Zé Paulo trabalhou de 1960 a 81, né? E ele publicou muita coisa de linguística, muitas traduções importantíssimas, publicou livros fundamentais para os estudos de ciências humanas. A editora Cultrix foi realmente uma editora fundamental para quem estudou, né, nesse período no Brasil. E a direção era do Zé Paulo. O Zé Paulo que escolhia os livros, era o editor, né? Ele meio que mandava, não era o dono, né? Ele trabalhava na editora, mas ele mandava, fazia as escolhas, conversava com os autores. Conheço muita gente, meus pais inclusive foram publicados por ele, né? Então conheci muita gente que ia lá, conversava, ele sugeria mudanças, uma coisa muito significativa, muito interessante, né? Em 81 ele se aposentou, resolveu se dedicar só à literatura, né? Ele publicou mais de 10 livros de poesia, alguns dedicados ao público infanto-juvenil, como eu já falei, e ele foi colaborador regular da imprensa, né? Publicou muito em vários jornais aqui de São Paulo, textos muito interessantes, né, sobre literatura. Um deles, o mais famoso talvez que ele tenha escrito, é um em que ele pregava a necessidade de uma literatura de entretenimento, né? Isso num período em que as pessoas lutavam muito contra isso, com essa ideia, né, de que uma literatura de entretenimento as pessoas consideravam uma literatura vendida, uma literatura vulgar, né? E o Zé Paulo foi um autor que as pessoas consideravam bastante, né, muito sério, muito importante, que de repente coloca num texto que é preciso que haja nesse país, né, uma massa de literatura de entretenimento, para que dessa massa surjam, né, coisas mais interessantes. Mas isso chocou muito. Eu me lembro na época as pessoas ficaram um pouco chocadas com essa posição do Zé Paulo. Ele destacou-se também como ensaísta e como tradutor de poesia. Publicou um livro muito interessante que é de poesia erótica, que é a tradução de poesia erótica desde os gregos até hoje. Publicou vários volumes de tradução de gregos, tem até um livro dele muito legal, que é um livro de ensaios dele, que se intitula Gregos e Baianos, né? Não Gregos e Troianos, né? Porque são vários ensaios sobre escritores gregos, brasileiros, etc. Ele morreu aqui em São Paulo em 98, ele tinha um problema circulatório muito sério, né? Seríssimo, acabava não saindo muito de casa no final da vida por causa disso, embora ficasse muito atento. Eu vou dar um testemunho pessoal. Quando eu publiquei meu segundo livro, eu tinha 30 e poucos anos, mandei para ele, ele mandou uma carta belíssima, criticando o livro, e criticando, que eu achei legal, né? Não falava assim, tipo, que bacana, siga em frente, que em geral as pessoas fazem. Ele pegou, analisou os poemas e criticou, falou que eu não devia fazer isso, que devia fazer aquilo e tal. Me lembro que na época até falei, o cara desceu a lenha no meu livro, né, e tal.
Mas quando eu publiquei um outro livro 10 anos depois, foi só 10 anos depois que eu publiquei um outro livro, eu li o livro e me lembrei da carta do Zé Paulo, depois que o livro estava pronto. Eu falei, nossa, eu fiz tudo o que ele me falou, né? Só que ele já tinha morrido, não dava para mostrar para ele mais, né? Infelizmente. Agora, repara só, ele tinha esse problema circulatório e ele ficou muito debilitado no final da vida e perdeu uma perna, né? Então ele teve que, a perna esquerda foi amputada, né? Isso é uma marca muito importante dele. Em Odes Minas, em Prosas Seguidas de Odes Minas, de 92, tem um poema que é muito impressionante, eu só quero mostrar para vocês essa primeira parte, que eu sabia que ia chegar aqui a gente ia estar atrasado. Pernas, para que vos quero? Se já não tenho por que dançar, se já não pretendo ir a parte alguma, pernas, basta uma. E aí ele começa um poema que é longo e que foi considerado pelo professor Davi Agusti Jr., numa análise da obra dele, como o mais importante poema dele, ou como o poema que mais traduz o próprio Zé Paulo. E é um poema muito interessante, porque é um poema que ele escreve para a perna esquerda, ou seja, para a perna que foi amputada, né? E começa com essa... Quer dizer, a ironia dele não era só com os outros, era com ele mesmo, né? Isso aqui é interessante, era um cara que era auto-irônico o tempo todo, né? Então, ele escreve também uma ode à bengala, né? Porque a partir do momento que ele ficou sem perna, ela começou a usar uma bengala e tal, que é do mesmo livro, chama A Bengala. Né? Para a bengala. Contigo me faço pastor do rebanho de meus próprios passos. Interessante a gente pensar nesses caras, que eu acho que são os que influenciaram diretamente as pessoas que hoje em dia estão produzindo poesia no Brasil, né? Até porque teve um convívio pessoal, como eu contei a história minha pessoal com o Zé Paulo, né? Tem um convívio pessoal aí com as pessoas e tal, que estão hoje e que trazem um legado deles para a gente. O Observatório Literário de hoje fica por aqui. Para rever os nossos programas, acesse o portal da Alesp, www.al.sp.gov.br, e entre no link SP Conteúdo. Lá você encontra todos os programas anteriores na aba YouTube. Semana que vem tem mais. Tchau!